Fala pessoal, em agradecimento aos mais de 6 mil seguidores que a gente bateu essa semana, hoje vai aí um conteúdo bônus, falar sobre Trading System. Hoje em dia, Trading System pode significar duas coisas. O primeiro, que seriam esses formatos fechados de Trading System, ou seja, seria uma fórmula, um robozinho de operação que você compra, você não sabe qual é a matemática que rola dentro dele e simplesmente ele vai operar por você, gerando os resultados esperados, ou pelo menos aqueles anunciados pelo vendedor. Mas não é desse que eu quero falar. Eu quero falar do Trading System mais antigo, que envolve todo o ecossistema dentro do trading. Seria a forma completa do trading. Normalmente a gente fala muito sobre setup, sinais de entrada, sinais de saída, mas essa é só uma parte do trading system ou de sistema de trading, que é uma coisa mais completa. Então eu vejo o trading system como três elementos principais. Um, os sinais, o setup, e a outra é a gestão de risco e o gerenciamento de posição, ou definir qual o tamanho da posição. Sendo que esses dois elementos, a gestão de risco e o tamanho e o gerenciamento de posição, são dois lados da mesma moeda. Eles andam juntos de forma complementar. O setup, você pode usar diversos sinais, sejam indicadores. A gente já falou aqui sobre cruzamento de média móvel, já falamos sobre pivô, rompimento. Enfim, existem inúmeros setups e todos eles funcionam de alguma certa maneira. O principal do setup é você encontrar um que esteja bem alinhado com a sua visão do mercado. Se você gosta de operar tempos curtos, pegar setups mais rápidos, se você não tem tempo ou prefere operar tempos mais longos, pegar setups que deem sinais mais longos e ao mesmo tempo forneçam operações mais longas, com alvos mais longos, o principal do setup é ser um que realmente esteja alinhado com a sua visão de mercado. Dentro do Trading System, você pode escolher apenas um setup, que vai deixar o seu Trading System um pouco pobre, ou vários setups. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para não escolher 20 setups e acabar ficando perdido no meio de um monte de sinal conflitante. Aí a minha dica vale é o seguinte: talvez antes de encontrar o setup, é você ter alguns critérios para a leitura do mercado. Entender se aquele mercado é um mercado mais volátil, menos volátil, com tendência ou sem tendência, de alta ou de baixa. Você fazer esse filtro e a partir desse filtro você escolher o setup ideal para aquele momento. Ou até mesmo ficar de fora. Tá? É totalmente válido um setup que te indique. Não é o momento de operar. Tá? Isso é uma coisa que o pessoal geralmente despreza, mas que é muito importante. Saber o momento de ficar de fora. Então, dentro do Trading System, dentro de todo esse sistema de trading, antes do setup, a minha dica é sinais para uma leitura de mercado e a partir dessa leitura você escolher o setup dentro do seu kit de ferramentas. Tá? Então, a minha segunda dica é tenha mais de um setup, mas também não tenha setups demais. Aí vai de cada um, mas eu acredito que se você tiver entre 3 e 5 setups, vai ser mais do que suficiente para cobrir diversos aspectos do mercado. Vamos para a segunda parte do sistema de trading, que é a gestão de risco e gestão de tamanho de posição. A gestão de risco é aquela série de fórmulas ou de critérios que você vai utilizar para justamente não quebrar quando a operação der errado e saber aproveitar o máximo possível as oportunidades que acontecerem. Então, dentro de uma gestão de risco, o mais importante é definir o stop. O stop pode ser definido dentro do setup, por exemplo, se eu uso um setup muito gráfico, com base em rompimentos, por exemplo, você pode definir o seu stop pelo fundo anterior. Se você já prefere um setup com base em indicadores, um setup mais matemático, você pode usar, por exemplo, o stop ETR para definir seu stop, ou high-low, ou bandos de Bollinger, ou enfim, qualquer um das centenas de indicadores que a gente tem hoje, alguns deles são bem úteis para definir stop. Talvez um dos mais utilizados seja o ATR, justamente por
compreender a volatilidade do mercado e expandir em horas de mercado mais voláteis e retrair em momentos de mercados mais calmos. Um outro também muito útil é o SAR parabólico, que o próprio nome já traz aí, Stop and Reverse SAR parabólico. Ele, quando pega uma tendência, ele vai encurtando para justamente você aproveitar o máximo da tendência antes de uma eventual reversão de preços. Mas enfim, definir stop é uma aula à parte, mas é algo que você tem que ter bem claro. Por quê? Dentro da definição do stop é que a gente vai definir o tamanho da nossa posição e dentro disso fazer o englobamento total da gestão de risco. Para definir o tamanho da posição, é importante você saber o quanto do financeiro você pode colocar em risco em cada operação. O Alexander Elder traz uma regra muito interessante, que eu acho que vale compartilhar com todos vocês. Ele sugere que você não arrisque mais do que 2% do seu capital total por operação e não arrisque mais do que 6% do seu capital total em todas as operações ao mesmo tempo. Ou seja, o máximo que ele te recomenda é você ter 3 operações simultâneas arriscando esses 2%. Se a operação já for vencedora, você já subiu o seu stop para um ponto onde você não entra mais no campo negativo. Então isso te libera para abrir uma quarta, quinta, enfim, outras posições sem impactar essa regra dos 6%. Agora falando sobre como definir o tamanho da posição. Mantendo o mesmo exemplo, onde a gente pode arriscar aí R$200 do nosso financeiro por operação. Você viu que numa entrada determinada, o seu setup te indica um stop que poderia gerar aí R$100 de prejuízo se você estivesse montando com um lote. Se você pode arriscar até R$200 do seu financeiro, então naquela operação você pode entrar com 2 lotes. Ou seja, se com um lote você pode perder até 100, você pode dobrar sua posição ali e com isso manter o seu risco controlado e se expor mais naquela operação. Por outro lado, se você viu que aquela operação tem um risco potencial de R$400, mas você quer entrar nela ainda, você vai entrar com metade do lote. Ou seja, com metade do lote você vai continuar com os mesmos R$200 de risco de financeiro. Assim, conseguindo definir de forma bem objetiva o tamanho da sua posição e com isso completando todo o seu sistema de trading, que engloba o setup, que vai te dar a indicação de entrada, ponto de saída, seja gain, seja loss, a gestão de risco, que vai te dizer o quanto você pode perder para você não quebrar, que isso é um fator muito importante, a gente gerenciar o risco para não quebrar e estar sempre exposto às oportunidades favoráveis do mercado, e o tamanho da posição, que vai te dar com quantos lotes você pode montar aquela posição de forma adequada dentro da gestão de risco, dentro do setup e dentro da leitura do mercado, que vai amarrar todo esse conjunto do Trading System. E aí, gostou do vídeo? Tirou sua dúvida? Te espero no próximo. Um abraço.